For a few opening words, the co-host for these 2 days, His Excellency, the Portuguese Minister of Education, Mr. Tiago Brandão Rodrigues. Senhor Presidente da República Portuguesa, Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Excelência, cara enviada para a Juventude do Secretário-Geral das Nações Unidas, caro Presidente do Conselho Nacional da Juventude de Portugal, caros Ministros e chefes de delegação das organizações governamentais e não governamentais aqui presentes, caros representantes jovens, caras convidadas e caros convidados. Muito bom dia a todos e sejam todos muito bem-vindos a Lisboa, a Portugal, em 2019, 21 anos depois, de 12 de agosto de 1998, data a partir de então proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas como Dia Internacional da Juventude. 21 anos são 7.670 dias em que o sol volta a nascer e a noite aparece como uma promessa de um novo dia. São 7.670 oportunidades para fazermos o que mais e melhor pudermos para que nós e os nossos concidadãos tenhamos acesso à maior promessa que o mundo, como expressão coletiva, jamais lhes fez. A promessa de serem felizes. E hoje é, sem dúvida, um dia feliz. Um dia feliz para Lisboa, que em 1998, quando acolheu a primeira Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, tinha precisamente feito desta mesma área, onde agora estamos, uma cidade de futuro para os que, na altura jovens, hoje possam carregar a responsabilidade de legar um mundo melhor aos filhos que aqui levam pela mão. Um dia feliz para Portugal, porque tem o mundo consigo a discutir as pessoas que nos chegam diretamente do futuro, os nossos jovens. Um dia feliz para o mundo, porque tem em Portugal e em Lisboa um lugar para, 21 anos depois, organizar a segunda Conferência Mundial daqueles que são os primeiros que podem garantir que esse futuro aconteça já hoje, os ministros responsáveis pela juventude. É, pois, um especial prazer poder dirigir-me a vós, neste contexto contemporâneo em que múltiplos e diversos desafios se nos colocam em todas as regiões do planeta, para nos mobilizarmos para o alcance urgente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas, tendo como horizonte a Agenda 2030. Estes desafios que enfrentamos parecem e são enormes. O desafio de promover o acesso dos jovens a trabalho digno, o desafio de superar as discriminações de que são vítimas, o desafio de os incluir política, social e economicamente, o desafio de diminuir a pobreza que afeta os jovens, o desafio de lhes garantir um acesso à saúde e à educação em plena igualdade com os seus concidadãos. Por estes desafios serem enormes, é ainda mais urgente a resposta que sejamos capazes de lhes dar. Urgente porque estes desafios ampliam-se ao ritmo das mudanças demográficas, nomeadamente com as migrações e a divisão entre o rural e o urbano. Urgente porque estes desafios ficam ainda mais complexos cada momento em que cresce a degradação ambiental e acelera a poluição que causamos e que sofremos. Urgente porque a sobreexploração dos recursos pode tornar estes desafios já não apenas enormes, mas verdadeiramente insuperáveis. Urgente porque, se tudo isto é válido para todos os nossos jovens, é ainda mais premente quando falamos de cada uma das jovens, pois as mulheres sofrem ainda de uma desigualdade demasiado gritante face aos homens. Urgente não é, pois, apenas um recurso retórico. É matemática pura. Já não temos outros 7.670 dias para lá chegarmos. Temos 11 breves anos, pois mais de 4.000 dias para chegarmos a 2030. E este lugar é um lugar tão incerto quanto necessário. É um lugar inadiável e imperativo. É o nosso lugar, simultaneamente, presente e futuro. Se fazemos este lugar para os nossos concidadãos, jamais o poderemos fazer sem eles. Eles não são consumidores de políticas, são agentes e até artífices de qualquer política que nos caiba aplicar. Em Portugal, as políticas de juventude, embora tuteladas por mim, interagem com todos os ministérios, envolvendo as preocupações e as ações dos jovens em todas as dimensões da sua vida, da educação ao emprego, passando pela saúde e pelo ambiente, e nunca esquecendo a cidadania, o associativismo e a participação política. Jovens estes que têm um papel marcado e uma voz ativa nas suas ideias e nas suas ações.
Jovens que têm uma participação política acrescida através de uma campanha que os sensibiliza para a reivindicação do artigo que na nossa Constituição consagra os seus direitos. O artigo 70 e a campanha 70 já. Mas também os jovens que são o objeto e, mais importante, o sujeito do Plano Nacional para a Juventude, construído à imagem dos jovens e do roteiro que estes definiram como seu para exigir de todo o Governo e de si mesmos o alcance pleno dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os nossos jovens, como é natural nos jovens quando chamados a participar, dizem presente a todo o envolvimento na definição, na execução e na monitorização das políticas que os têm como destinatários. Por ser este o nosso caminho e a nossa efetiva resposta ao desafio lançado pela Agenda 2030 das Nações Unidas, apresentámos na última Assembleia Geral, com a Moldova e o Senegal, uma resolução que reflete a preocupação e a importância dada pelo Estado português a questões relacionadas com o empoderamento da juventude, com a sua participação, com a sua integração no processo e fóruns de decisão, na sua inclusão social, na promoção de um emprego sempre digno e da igualdade de género e de oportunidades. Podermos estar aqui hoje demonstra bem o empenhamento de Portugal na vanguarda das políticas que tem como destinatários e principais parceiros os jovens, trabalhando agora para dar um novo impulso ao muito que iniciamos há 2 décadas. Um impulso que reafirma as necessidades que abordamos quando falamos de problemas da juventude de modo integrado, transversal e coordenado, seja a nível nacional ou a nível internacional, de forma a mitigarmos as desigualdades ainda patentes entre as juventudes dos diversos Estados. Assim, aqui se apresenta hoje Portugal, pronto para dar as mãos a todos vós e juntos avançarmos no cumprimento do Programa Mundial de Ação para a Juventude e da Agenda 2030, tendo como foco conquistar para os nossos jovens um acesso mais equitativo a direitos, meios e recursos. Precisamos agora, mas precisamos também hoje e amanhã, de fazer a nossa parte, e nada menos do que toda a nossa parte em apoiar e envolver a juventude a ultrapassar os desafios deste mundo em acelerada mudança. É exatamente por isso que estou certo que seremos capazes de aqui acordarmos um renovado compromisso, a Declaração Lisboa mais 21, dirigida e participada pela juventude em torno de políticas inovadoras e efetivas. Só assim daremos uma resposta capaz ao desafio lançado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, quando lançou a nova estratégia Juventude 2030 das Nações Unidas, destinada a envolver e a empoderar os mais jovens. Sim, acreditamos que é verdadeiramente possível. Sim, acreditamos que nós conseguiremos. Sim, somos nós que o temos de conseguir, hoje e amanhã, porque 2030 é mesmo já depois da manhã. Porque adiar é impossível, agirmos aqui agora é verdadeiramente imperativo. Estou certo que não faltaremos a esta última chamada para embarcarmos rumo a um destino chamado sustentabilidade. Muito obrigado e bem-vindos a Lisboa. To take the floor, the other Portuguese co-host, the President of the Portuguese National Youth Council, Mr. Hugo Carvalho. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, Excelentíssima Presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Maria Fernanda Espinosa Garcês, Excelentíssimo Ministro da Educação de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, Excelentíssima Enviada para a Juventude, Secretário-Geral das Nações Unidas, Jayatma Vikramanaiak, Excelentíssimo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. É, sem dúvida nenhuma, sempre melhor ter esperança do que ter medo. É melhor acreditar do que ter dúvidas, é melhor fazer a aposta do que perder a oportunidade. Esta palavra é para todos vocês, os senhores ministros, que hoje se sentam lado a lado com jovens como eu, que aqui representam também os seus países, fazendo desta uma conferência histórica em que governos e sociedade civil partilham o espaço e a decisão sobre o nosso futuro. Aqui, passos atrás só contam se for para ganhar balanço. Obrigado por caminharem em frente connosco. Esta não é a Conferência Portuguesa de Ministros da Juventude do Mundo.
Esta é a Conferência Mundial de Ministros de Juventude e, portanto, é minha, tanto quanto é vossa, tanto quanto é nossa, é do mundo. Essa é a razão do primeiro pedido que vos faço aqui. Este esforço não vale a pena se acabar amanhã. Só vale a pena se continuar e se um de vocês puder acolher esta conferência de novo. Se o sistema das Nações Unidas, que nos apoiou para estar aqui hoje, o seu secretário-geral, a sua Assembleia Geral, concordam que não há forma de atingir a agenda do desenvolvimento sustentável sem os jovens, porque não há, então esta deve passar a ser uma conferência ordinária das Nações Unidas, porque 21 anos é mais tempo do que o tempo que eu tenho para ser jovem. Peço a todos que façam constar na declaração desta conferência que ela terá de se repetir em breve, muitas vezes, porque investir nisso é investir num mundo e num futuro muito melhor. Uma das maiores vantagens da minha geração é ter internet, especialmente para saber o que os políticos, e evidentemente alguns de vós também, andavam a dizer em 1998. O atual secretário-geral das Nações Unidas começava como primeiro-ministro de Portugal a tratar toxicodependentes como pessoas que precisavam de ajuda em vez de os marginalizar como criminosos. Kofi Annan encerrava a primeira Conferência Mundial de Ministros de Juventude em Portugal dizendo que ninguém nasce um bom cidadão. Nenhuma nação nasce democrática. Pelo contrário, ambos são processos desenvolvidos durante uma vida e uma sociedade que se afasta dos seus jovens traça aí mesmo o fim dessa vida. O Doomsday Clock foi criado em 1947 por um grupo de cientistas e de académicos. É um relógio que nos diz, desde então, quanto tempo falta para a meia-noite, quanto tempo falta para a próxima catástrofe global, para o fim do mundo. Em 1953, o Doomsday Clock marcava 2 minutos para a meia-noite. Foi a vez que a humanidade chegou mais perto do fim do mundo. Aconteceu numa altura em que os países se destruíam uns aos outros. Aconteceu quando pessoas suficientes no mundo tinham bombas para acabar com ele num piscar de olhos. Durante anos, esses mesmos países passaram a sentar-se a mesas como esta e a decidir em conjunto pelo progresso, pela paz e pelos direitos humanos. E 65 anos. 65 anos foi o tempo que demorou até o relógio marcar 2 minutos de novo. Foi o ano passado, pela falta de sucesso dos líderes mundiais em lidar com a emergência climática. Eu sempre pensei que Portugal iria ser sempre mais velho do que eu ia crescer a conhecer a sua história, os seus segredos, nele viver e viver feliz sabendo que Portugal ia continuar depois de mim. Hoje olho para o mundo e vejo pessoas da minha idade a tentar lutar para ter um país. Olho para o mundo e vejo pessoas da minha idade que já não têm o seu país. Porque há muita pobreza, porque há muita guerra ou porque simplesmente está muito calor para viver lá. Pensei também que era possível, ou que não era possível mudar o mundo porque ele existe assim há milénios. Que apenas podia mudar a minha vida nele, promovendo a paz, a democracia, a igualdade ou os direitos humanos. Hoje olho para o mundo e tenho a certeza que ele pode mudar, porque pode deixar de existir assim. Todos vocês são ministros e representam aqui os vossos países. Mas são também pais, são também mães, são filhos, são filhas, são irmãos e são irmãs de alguém. Eu não quero levar os meus filhos a visitar Portugal de submarino e recuso-me a dizer-lhes que não fiz nada para que isso não acontecesse. Não precisamos de lamentar o que correu mal, não precisamos mais disso e não precisamos mais de discutir de quem é a culpa. Precisamos de inverter isto. Precisamos de o querer e precisamos de nos esgotar para o conseguir.
Eu tenho muita esperança no futuro, não tenho medo do futuro. Sei que tudo vai ficar melhor porque já está a ficar melhor. Sei que este problema terá de vir para passar e não poderá vir para ficar. Gostava que se imaginassem daqui a 21 anos e se vissem certos que não deixaram o pior acontecer e que não desperdiçaram o talento de quem hoje está sentado ao vosso lado. Todos temos de estar disponíveis para fazer algo que alguns não querem fazer, para todos podermos ter algo muito maior do que essas pessoas que não querem fazer e muito maior do que nós próprios. Chegarão os dias em que temos de estar do lado certo. Hoje é um desses dias. Faltam 2 minutos para a meia-noite. Obrigado. Her Excellency, the United Nations Secretary-General's Envoy on Youth, Ms. Yayatma Wikramanayake, for some opening remarks. Good morning, Excellencies, ladies and gentlemen, colleagues and friends, my fellow young people. It gives me tremendous pleasure to join you here today as we kick off this important gathering to mark the Global Youth Agenda for the years to come. Allow me to start by thanking the Government of Portugal and the Portuguese National Youth Council for hosting the World Conference for Ministers responsible for youth and the Youth Forum Lisboa Plus 21 for bringing us all together in this critical time. In 2017, February, when the State Secretary Joao and the President of the National Youth Council, Hugo, met me in New York and told me about their plans for this conference, we were all excited. And I'm very glad that this all came together and we are here. And really, congratulations and thank you for giving this platform for all of us. 2 days ago, I was on a mission to Jordan and West Bank and Gaza, where I met and engaged with young people living in some of the world's most dire humanitarian settings. As I stepped into this conference room this morning, I couldn't help but feel a sense of increased responsibility. I cannot help but think about the millions of disenfranchised young people in all parts of the world who cannot be here to tell us their needs, their priorities. Therefore, I dedicate this statement to the young Syrian and Palestine refugees I met in the last few days, who humbled me with their strength and resilience, but also trusted me with their insecurities, fears, dreams, and aspirations. Therefore, I cannot stress enough, before we start, our collective responsibility to deliver on the commitments we are making within these rooms so that young people can live a life of dignity and freedom. Having said that, I am pleased to address you this morning on behalf of the United Nations system, in particular the co-sponsoring UN entities that have been working with the organizers in support of the preparation of this event, namely the United Nations Population Fund, the United Nations Education, Science and Culture Organization, International Labour Organization, the United Nations Children's Fund, and the United Nations Department for Economic and Social Affairs, and of course, my office, along with other UN agencies and partners who are participating. This convening is taking place at an historic moment in time. In 1998, when the first Lisbon Conference of Ministers responsible for youth was held, the world found itself on the eve of 21st century. The conference adopted a forward-looking declaration that spoke to the realities of that time. The 1990s, the decade most of us were born, most of the youth delegates were born, we were generally a progressive and forward-looking era that saw the adoption of many relevant agendas that touched on advancing the needs and rights of youth. Allow me to briefly take you along a stroll down memory lane.
The 1989 adoption of the Convention of the Rights of the Child set the stage for the first time, recognizing that children and young people are human beings in their own right, whose rights ought to be protected and promoted. This was soon to be followed by a visionary 1994 program of action adopted at the International Conference on Population and Development, which was groundbreaking by putting people and their rights at the center of development and included, among other things, a critical rights-based mandate for the advancement of young people's participation and their needs, rights, including those related to their sexual and reproductive health. This year, the world will have the opportunity to review its progress and recommit itself to ICPD and its promise for youth at the Nairobi Summit in November. ICPD was soon followed by the adoption of a General Assembly, the World Programme for Action on Youth, in 1995, which sought to offer a holistic framework for national youth policies while touching on the broad spectrum of issues that are relevant to youth development and empowerment. Also, in 1995, governments adopted the Beijing Declaration and Platform for Action, put in place a set of global commitments to gender equality anchored in fundamental human rights and with a clear statement about states' responsibility in delivering on the commitments that we made. This was a groundbreaking recognition of the rights of especially young women and girls. And then 1998 saw the Braga Declaration by youth and subsequently, and feeding off the Braga Youth Declaration, adoption of the historic Lisbon Declaration, the anniversary of which we are marking here today and tomorrow. Now, 21 years later, and firmly in the 21st century, much has changed. Progress has been made, but still much remains to be done, while at the same time, our global environment has drastically changed. Lisboa Plus 21 therefore offers a key opportunity to take stock as we look ahead to ensure that we advance on our common vision towards the realization of young people's human rights everywhere, their empowerment and meaningful engagement in all matters that affect their lives. This moment is historic as the world today is home to the largest ever generation of young people in history, standing at 1.8 billion who are between the ages of 10 to 24. Some 90% of them living in developing countries where they tend to mark up a large portion of the population. With such numbers, it must be clear that sustainable development cannot be achieved unless we involve young people and create the conditions that allow them to reach their fullest potential. As you know, the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted in 2015, is the international community's ambitious response to today's most pressing global development challenges and will guide development priorities for an entire generation. Therefore, our efforts today must obviously include the nearly 200 million young people of secondary school age who are not in school today, and the many more that lack access to quality education, the 59 million unemployed young people around the world, with other 136 million that works but live in poverty, the huge numbers of young people who are willing to risk their lives to find a better future elsewhere by taking on the challenge of migration, whether rural to urban or across borders, the millions of young women and girls who are married as children, as well as those that become mothers in their childhood, young people who are most marginalized, whether because of their race, religion, ethnicity, indigenous background, political affiliation, or their sexual orientation and gender identity, as well as over 600 million young people who find themselves growing up in fragile contexts affected by lack of stability or security, whether in the privacy of their homes, their local communities, or countries. While today's global challenges are more connected than any time before in human history, our responses unfortunately remain fragmented. Globalization and technological progress have led to remarkable advances, yet at the same time, they have also generated increased inequality and a risk of disruption in job markets and civic life.
The truth is, many people, including many young people, are being left behind. This has been a factor in reducing trust in political establishments and in rising populism. Climate change has become the most systemic risk facing us all today and moving at higher rates than our efforts to address it. Young people are actually aware, rolling up their sleeves and doing their part while calling on decision makers for much needed change. This change needs to happen faster and at a much larger scale before it's too late. And as the young people outside of this conference room told their president, the consequences of inaction are too damn high. The rhetoric around young people in many places, however, continues to cast them away as liabilities. This flies in the face of the fact that the vast majority of young people are idealists with strong values and a commitment to social justice, development, and peace. Young people should be valued for their potential and promise, not seen as a problem. An important way to counter this damaging and inaccurate narrative is to amplify the voices of young men and women themselves, and that is why I'm so pleased to see many young people in the conference. I would like to commend the organizers for ensuring, rather than a youth forum on the sidelines of the conference like in 1998, that youth delegates here will also have the opportunity to directly engage in dialogue with the policymakers over the next 2 days. I believe the youth delegates will bring fresh and forward-looking perspectives into the debates, and I believe that their perspectives will be taken seriously by the ministers. A large part of the efforts to improve the situation of youth, as well as leverage their contributions, are undertaken at the national level. Therefore, comprehensive national youth policies serve as a powerful tool and a vector to address young people's needs and advance their rights. When implemented and adequately funded, robust youth policies can be instrumental in reducing inequalities among young people and between young people and broader community. Of course, all of this, as said, requires that youth themselves are fully and meaningfully involved in the development, implementation, and monitoring and evaluation of policies and programs that target young people themselves. I'm pleased to share that we at the United Nations have also set ourselves on a new path when it comes to our actions towards delivering for and with young people. In September 2018, on the sidelines of the UN General Assembly, the Secretary General himself launched Youth 2030, the UN Youth Strategy. The strategy unites all agencies, funds, programs, and departments in support of delivering on our common vision of a world in which the human rights of every young person are realized, a world that ensures every young person is empowered to achieve their full potential, and a world that recognizes young people's agency, resilience, and their positive contributions as agents of change. So please consider this as an extension of the UN system's work and our offer to work with you as ministers and authorities responsible for youth to support you on the ground in your countries, delivering a better future with and for young people. Addressing today's global challenges will of course also continue to require global solutions. And as we prepare for the 75th anniversary of the United Nations next year, it will require the engagement of a new generation to carry forward the value of multilateralism, to believe in the importance and need for international cooperation and solidarity, and to set us on a path of sustainable development. And as a young person myself, I have great hopes for my generation to do exactly that. With that, let me close by wishing all of us fruitful deliberations and expressing my sincere hope for a forward-looking outcome. At a time of political polarization, challenging the basic values of what it means to be a global citizen, I hope all of us can, and all of us will, be brave, ambitious, and forward-looking to agree on an international framework that will guide youth policy for the next 2 decades and beyond, so that
all young people, especially those young Syrian and Palestine refugees I met, can live a life of dignity, peace, and freedom and realize their full potential. Thank you very much. For some opening remarks, Her Excellency, the President of the United Nations General Assembly, Ms. Maria Fernanda Espinosa Garcês. Bom dia, Your Excellency Marcelo Rebelo de Sousa, President of the Portuguese Republic, Your Excellency Tiago Brandão Rodrigues, Minister of Education of Portugal, Honorable Ministers responsible for youth, Secretary of State João Paulo Rebelo, Excellencies, Mr. Hugo Carvalho, President of the Portuguese National Youth Council, dear friend Jahatma Wickramanayake, UN Secretary General's Envoy on Youth, representatives of youth organizations, ladies and gentlemen. I am really delighted to be in beautiful Lisbon for the World Conference of Ministers responsible for Youth and Youth Forum 2019. 21 years ago, the first World Conference here in Lisbon broke new ground with a declaration that set out concrete actions on youth participation and development. At that time, young people from over 150 countries met to produce recommendations ahead of the Ministers' Conference. It is surely a mark of progress that today both tracks are joined together. I wish to commend Portugal's hospitality and strong leadership on the crucial role that young leaders play in crafting our present and our future. Dear friends, this generation of young people is the largest in the history of the world. A staggering 1.8 billion people are aged 10 to 24. Between now and 2030, half of the global population will be under 30. These demographic changes are not without challenges. Young people already account for a third of those unemployed globally. Over the next decade, we will need to create roughly 40 million jobs per year just to keep pace with the growing population. 15 million girls give birth each year, often due to barriers in accessing education and health services. Between 90 and 150 million young people have disabilities. Many of them face severe social and economic disparities in both developing and developed countries. Furthermore, 600 million, a third of the total youth population, live in fragile and conflict-affected states. These numbers alone make it crystal clear that we cannot achieve sustainable development or peace without harnessing the full potential of young people. But more than that, as I say to every government, young people are the greatest opportunity we have. And these are not just warm words. They are based on hard evidence gathered by several think tanks and international organizations, which have shown that young people play a crucial role in promoting social cohesion and tolerance. They are based on the inspiring work I have seen by youth advocates, innovators, entrepreneurs, and peacemakers. So, my message to all Youth Forum participants is, we need you. We do need you. You were born as global citizens of an increasingly interconnected world. You understand better than some policymakers that the problems we face cannot be solved by one government or indeed by governments alone. You are instinctively multilateralists.
Multilateralism is about collective action, shared responsibilities, global leadership, and that is why you are here. We cannot afford to exclude you from decision-making. That is why youth has been at the heart of my work as President of the United Nations General Assembly. On youth, peace, and security, one of my priorities, I have called all 193 member states to actively engage in this agenda. I stand fully behind the efforts of member states to include this matter in the regular agenda of the General Assembly. On youth and decent work, I have placed emphasis on the so-called Fourth Industrial Revolution. An estimated 2/3 of jobs in the developing world could be lost due to automation. It is essential we put in place adequate education, labor, and social protection frameworks. My call has been on the need to connect quantity with quality of jobs for young people. And on gender equality, I have focused on women's leadership, including by issuing a global call to action to remove gender-based barriers. As we embark on the preparations for the 25th anniversary of the World Conference on Women and Development, Beijing +25, it is important that we recommit to the full enjoyment of the human rights of women and girls, including ending all harmful cultural practices and gender and sexual-based violence. We must also commit to making all the required investments in young people, especially girls, and enable their full participation in decision-making. Excellencies and friends, I took the lead from young people calling for an end to single-use plastics in determining my priority on environmental action. And I am proud that the campaign I launched has led to a ban on these plastics at the UN headquarters in New York, and hopefully soon in all UN venues. We had to do this, and we are in the right track. The high-level event I organized on climate change last March had specific focus on intergenerational responsibilities and the critical role of young advocates and leaders in addressing the climate crisis. And I have given a central space to youth voices in all my priorities for this session of the General Assembly. Indeed, every high-level event or dialogue has had an intergenerational perspective, and I want to share some key messages from these meetings with you today. First, we must change the narrative and practices on youth. Policymakers need to see young people as part of the solution, not as problems to be solved. Young people are key actors. Their voices, creativity, contributions should not be an afterthought or a politically correct concession, but an integral part of political dialogue and decision-making at the national and international levels. Second, we must mainstream national youth policies. They should not be siloed but integrated into broader development strategies and the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and Youth 2030. And third, we need better data. The UN has identified 90 youth-relevant indicators for the 2030 Agenda, but data is lacking for many of them. Policymakers need reliable, up-to-date figures to establish policies, laws, and programs that reflect needs and realities on the ground and truly touch and transform the lives of young people. Excellencies, colleagues, youth representatives, I wish you every success as you begin your deliberations. I am confident that together you can produce an action-focused, forward-looking declaration on building a truly intergenerational partnership for a safer, fairer, and more sustainable world, for young and old and everyone in between. Once again, thank you, Portugal, for this Lisboa +25. Thank you. Muito obrigada.
To close this opening ceremony, His Excellency, the President of the Portuguese Republic, Mr. Marcelo Rebelo de Sousa. Dear President of the General Assembly of the United Nations, dear Representative of the UN Secretary General, prezados Ministros da Educação, Estado da Juventude, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, dear Ministers, Ambassadors and Youth Leaders. You know, a Portuguese president is supposed to speak in Portuguese. So, três palavras muito breves. A primeira palavra para vos acolher a Portugal, esperando que se sintam em casa. Nestes dias, Portugal é também o vosso país. Há 21 anos, António Guterres, com a inteligência e o brilho que lhe conhecemos, então Primeiro-Ministro, concebeu uma conferência sobre juventude. Passaram 21 anos, hoje ele é secretário-geral das Nações Unidas. Eu era, há 21 anos, líder da oposição a António Guterres. Mas apoiei a Conferência da Juventude. 21 anos depois, sou presidente de Portugal a acolher-vos. Isto quer dizer que há lógica na política, que vale a pena ser-se coerente durante uma vida e não apenas em alguns momentos da nossa atividade política. A segunda palavra é sobre os desafios da juventude hoje. Há 21 anos, os meus pais eram vivos. Hoje já não são. Há 21 anos, eu tinha 2 filhos, tenho 2 filhos. Há 21 anos eu não tinha netos, tenho 5 netos, 4 que vivem na China, em Shenzhen, uma que vive no Brasil, em São Paulo. O mundo mudou em 21 anos. Durante estes 21 anos eu fui professor, mas fui sobretudo pai e avô. E acompanhei gerações de jovens com novas ideias, novos desafios, novos sonhos. Quais são os desafios da juventude de hoje? Aqueles que eu sinto nos meus alunos, nos meus filhos, nos meus netos. Primeiro, as desigualdades não desapareceram. Umas melhoraram, outras pioraram. As desigualdades continuam a criar guerras, miséria, opressão, pobreza, racismo, exclusão de género, xenofobia e populismo. Desigualdades no mundo, desigualdades nos continentes, desigualdades nos países, desigualdades nas regiões. Segundo desafio, as alterações climáticas. Há 21 anos já existiam, mas hoje sabemos mais, queremos mais, exigimos mais. Quando lá fora alguns manifestantes defendiam a declaração da situação de emergência climática, eles diziam uma realidade óbvia. Nós já vivemos em emergência climática. Não temos, muitas vezes, a coragem de o declarar politicamente. Terceiro desafio, a revolução digital. Há 21 anos, a revolução digital era um princípio de um caminho. Agora impõe novas formas de trabalho, novas tecnologias, novos processos sociais, novas dinâmicas económicas.
inclui uns, exclui outros, cria desigualdades tecnológicas e científicas. Temos de enfrentar esse desafio sem excluir ninguém, sem excluir os mais jovens, sem excluir os mais velhos. Quarto desafio, a demografia. Em alguns continentes continua a crescer a população rapidamente. Noutros começa a declinar. Noutros, como na Europa, cai a pique. Há contrastes que não são só problemas para os mais velhos, são problemas para os jovens, porque criam clivagens de idade, criam clivagens sociais, criam discursos diferentes, criam atitudes opostas. Os jovens, não compreendendo o mundo que herdam, os mais velhos sentindo-se num gueto no final da sua vida. Quinto desafio, os sistemas políticos fechados. Esperava-se que os sistemas políticos se abrissem à participação de todos, à participação dos jovens. Os jovens participam cada vez mais online, mas participam cada vez menos offline. Sentem que os sistemas políticos clássicos não lhes dizem nada. Sentem-se excluídos, sentem-se marginalizados. Sexto desafio, o mundo que devia andar para a frente nos últimos anos andou para trás quanto ao multilateralismo. Devia andar para a frente com mais solidariedade, com mais cooperação, com mais multilateralismo. E o que vemos nós? Egoísmo, unilateralismo, protecionismo, guerras de influência, poderes económicos, sociais e políticos que, por razões de afirmação externa ou por razões eleitorais internas, não querem o multilateralismo. Sem multilateralismo não é possível viver no mundo de hoje e de amanhã. Nenhum país, nem mesmo os mais poderosos do mundo, podem viver sozinhos. Ninguém vive numa ilha. O mundo não permite ilhas. Vivemos todos em conjunto. São estes 6 desafios que todos sentimos, mas que os jovens sentem de modo especial e não compreendem. E perdem a paciência para esperar. E ficam ansiosos. E desejam mais. E sonham com mais. Por isso, a Declaração de Lisboa de 98, numa parte, foi ultrapassada. E por isso, é bom que seja aprovada a nova Declaração de Lisboa. Porque os tempos são outros. Porque a aceleração é outra. Porque o mundo é mais global. Porque é preciso olhar para a frente e não fazer, como já foi dito, uma conferência de 21 em 21 anos. Anyway, if you choose to have another conference, UN conference in 2040, well, if I were alive, I hope to be here just to see the faces of your successors. I hope 4/5 of them women and all of them under 30. And it's not the case.
of being alive, I'll be anyway thanking you from high above, somewhere in heaven, I hope, happy for acknowledging you had kept and handed over the message that it was worthwhile coming again to Portugal. Because Portugal is a reliable platform connecting cultures, civilizations, oceans, and continents to debate what matters. And what matters today is youth. It's the future. It's not the egoistic position of some. It's the future of all humanity. Because the world does belong to a couple of politicians, to a couple of states, belongs to everyone living in this world. Those that are living today, those that will be living tomorrow. Thank you. Be at home in Portugal.